Olá, mulheres do clube, como é que vocês estão? Bora para mais um estudo, para mais um capítulo. Você tem gostado da leitura que você tem feito? Você está se sentindo produtiva? Está conseguindo fluir com as dicas que a gente tem passado aqui para vocês de como que vocês podem fazer para esse estudo se tornar um estudo de uma forma, mais fluida? Tem? Antes da gente entrar no conteúdo do capítulo 3, eu quero só responder algumas perguntinhas que me mandaram, que é mesmo para desencargo de informação. A respeito do nosso canal ser um canal privado no YouTube, é porque ele não tem a finalidade de ganhar seguidores, sabe? A ideia mesmo é apenas para a gente compartilhar esse estudo com vocês e por isso que a gente optou por essa preferência dele ser privado, ser uma coisa ali mais entre nós mesmo, principalmente para nós que fazemos parte aqui do WhatsApp, né, do grupo. E também tem sido um experimento essa questão do Clube do Livro para nós, né? Não só eu, mas como as outras mulheres também que fazem parte do ADM, do Clube do Livro, elas estão experimentando, né? Nós estamos experimentando dessa ferramenta e dessa oportunidade, da qual lembra que é 50-50, né? Eu te entrego 50% e você aí também faz a sua parte, que é o 50%, que é a sua leitura. Então, o vídeo, obviamente, ele não vai trazer ali, né, linha por linha, não é uma leitura corrida. E também ele está muito associado com aquilo que Deus fala ao meu coração, né? Então, eu trago exemplos da minha vida, né? A Mayara também, quando ela está ministrando, ela associa ali ao que ela está vivendo, ao que ela tem, né, experimentado ali em Deus. Por isso que é importante que você entre com a sua parte nesse estudo, para que ele de fato venha a ser um estudo especial. Entrou uma notificação aqui, peraí. Então, uma dica também que para que você não fique, né, nessa de eu faço a pesquisa lá no YouTube e eu não encontro o clube. Então, uma coisa que eu acho que é válida, que vai te ajudar, é você ativar as notificações, né? Porque daí, quando os vídeos eles são programados, então quando dá o horário, ele já vai entrar e você vai receber uma notificação de que já tem um vídeo novo que você pode estar acompanhando aí para acrescentar no seu estudo. E a dica de estudo, né, que eu quero deixar para vocês é isso. Nem todas as mulheres estão conseguindo ler o livro na semana, porque tem uma vida corrida, né? E então o que você pode fazer? Você pode estudar o capítulo junto com o livro. Obviamente que você não vai ter uma absorção assim como se você fosse lendo ali ele sozinha, mas vai te ajudar. Então você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer aquele mapeamento, que foi uma dica que eu dei no primeiro livro. Você faz o mapeamento do capítulo. E o que seria esse mapeamento? É muito básico, muito simples, meninas. É o que? Vamos usar esse exemplo aqui do capítulo 3. Ele isso tem me ajudado para eu conseguir conciliar com as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? Então, ele tem esse capítulo 3, para você que ainda não começou essa leitura, ele tem 13 páginas. Então, você pode pegar essas 13 páginas e distribuir, de fazer uma divisão aí, nos dias que você pretende ler. Então, eu tenho 2 dias livres e nesses 2 dias eu consigo fazer uma leitura bem gostosa, bem fluida e tal. Então, divide nessa quantidade ou em mais. Aí é com você, né? Tá dentro da sua particularidade. Essa é a minha dica de estudo para vocês. Deixa eu ver se eu tenho... tem mais um recadinho aqui que é sobre o sorteio, né? O sorteio, ele vai ser... A Mayara já deixou um vídeo aqui explicando como que vai acontecer e ele já está para acontecer. Então, fica ligada aqui dentro do grupo do WhatsApp que você logo vai receber a notificação e quem sabe você não é a ganhadora do livro. Se você já tiver o livro, né, você já sabe o que você pode fazer, abençoar uma outra pessoa. Amém?
Então é isso. Se você não tiver contato de uma pessoa para estar abençoando, você pode falar, olha, eu ganhei, mas eu não quero receber, pode dar para alguém que esteja precisando, porque às vezes as mulheres nos procura, né, perguntando, será que não tem algum livro, tal, não vou conseguir, tal, acaba conversando com a gente. Então a gente vai conseguir endereçar para alguma mulher que esteja precisando, tá bom? Mas é isso. No mais, não desista do seu propósito. Como que você tá para esse terceiro capítulo? Você já desanimou? Você já, me enrolei toda, então, não sei, não acho que não vou conseguir tudo. Não desanima. Achei que o segundo capítulo não falou tanto, esse terceiro capítulo eu já li, mas não sei. Então é aquela conversa do primeiro capítulo, né? Nem todos os capítulos vão falar conosco na mesma medida. Sempre vai nos acrescentar, mas não será na mesma medida. Amém? E bora pro terceiro capítulo. Bom, o tema já é bem convidativo, porque ele fala sobre promessa. E quem que não gosta e quem não quer, né, receber uma promessa do nosso Deus. Só que ele não vem, né, com um texto, um tema simples, né? O tema é uma promessa sem rivais. Você não precisa ter nenhum tipo de rivalidade para você receber a sua promessa ou para você alcançar a sua promessa, amém? E ali já na primeira página ela fala sobre que existe uma promessa inigualável em sua vida ou para a sua vida. E aí eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho no Google pra gente pegar o significado. Lembra que eu comentei com vocês que às vezes você pega o significado, uma palavra e vai em busca do significado dela, ela te dá um outro sentido daquilo que você tá lendo. Então experimenta fazer isso, que vai te ajudar também no seu estudo. Então esse significado eu coloquei aqui significado de inigualável, e eu peguei uma frasinha aqui que diz que não se consegue igualar, não tem parâmetro, sabe? E que não está no mesmo nível. Então é inigualável aquilo que Deus tem para minha e para sua vida. Não se compara, não tem como a gente colocar no mesmo nível. Vai estar sempre sobre uma distância, e essa distância ela é permitida e promovida pelo nosso próprio Deus. Ainda falando um pouquinho sobre a promessa inigualável, ali na página 56 fala que não apenas em riquezas, mas também em alcance. Então, o que a gente pode entender? Que o valor, ele é um valor desconhecido, sabe? Porque, vamos colocar no sentido assim, que ele tem um alto valor. Então, por isso que ele é desconhecido para mim e para você, mas ele tem um valor. Ele não, essa promessa eu quero dizer, né? E também o alcance dessa promessa. Olha só o que a autora continua falando. O fruto dessa promessa acompanhará seus filhos por muito tempo depois que você tiver partido. Então, a gente pode ter como um entendimento que a promessa que o Senhor tem para nós, além dela ser inigualável, ninguém mais vai receber, ela vai acompanhar o que? A nossa descendência. Então, esse sentido de que ninguém vai receber, ele é um pouco limitado dentro da questão da competição, sabe? Da rivalidade. Mas ali entre o nosso legado, vou deixar porque é partindo de nós, certo? Então, o nosso legado, xaramassúria, quase que não sai, também receberá dessa promessa inigualável. Agora, olha só, existe uma forma dessa promessa ela ser vendida, ela não é roubada. Então, olha que louco isso, aquilo que Deus tem para você não será roubada, mas pode ser negociada, pode ser vendida. E ela até traz um exemplo da Bíblia mesmo, que é lá do texto onde Esaú, ele vende a primogenitude, será que é assim que fala? Dele. Eu vou separar o texto aqui e vou colocar aqui, ó, Gênesis 25. Achei aqui o tema correto para se falar lá da venda de Esaú, que Esaú vende seu direito de filho mais velho. Então você encontra a referência lá em Gênesis 25, da forma que tá aqui no livro, só que o versículo é a partir do 27. E aí, especificamente,
No 33, ele faz um juramento onde, através desse juramento, dessa oração, ele vende todo o direito dele de filho mais velho. Então, aqui a autora, ela nos ensina que você não vai ter a sua promessa roubada. Então, eu e você podemos descansar na nossa promessa. Sabe quando a gente escuta a respeito disso? Descansa na promessa, descansa no Senhor. Você não vai ser roubada, porém, pode acontecer essa venda, pode acontecer essa negociação com aquilo que é seu por direito. Gente, olha só, tô parando o vídeo e voltando porque eu tô aqui com a Oli, e aí eu preciso parar para cuidar dela, dar uma atenção, e aí eu volto, tá? Mas vamos continuar em nome de Jesus, esse vídeo vai sair, viu? Olha só, ainda nessa página 56, a autora, ela fala que existe um lugar onde a gente pode esconder a nossa promessa, embrulhada em sonhos e em esperança. À medida que você cuida do solo do seu coração, esse tesouro, ele floresce e se multiplica. Milhões de milhares têm essa promessa em seus corações, e ainda assim, não importa quantas pessoas exijam a sua parte, o tesouro nunca diminui. Porque na medida que você cuida, que você zela pela pureza do seu coração, isso multiplica. E eu acredito que é daí que surge esse entendimento que ela coloca aqui para nós, que é partindo de nós, né? Que é a partir de nós. Então é a partir de mim que a Oli, que os meus filhos vão receber dessa minha porção. Amém? Eu acredito que esse é o sentido. O que você acha disso? Se esse é um ponto que ficou uma indagação para você, se é um ponto que também te despertou no entendimento, faz uma anotação aí agora para depois você compartilhar comigo lá no grupo. Se você é uma mulher que já recebeu parte de herança ou que tem direito a uma herança, falando na questão natural, ou já viu alguém, já acompanhou alguém, uma família que estava ali, né, lutando por uma herança, você vai concordar comigo que isso de fato dá uma dor de cabeça, né? Entre as famílias acontecem muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu vim de uma família que... Eu venho, na verdade, né, de uma família que recentemente minha mãe com os irmãos dela, eu não tive parte disso, receberam uma herança dos meus avós. E eu vou falar para vocês que para eles terem acesso a essa herança, gente, demorou muitos anos. Mas por que eu vou falar de um modo espiritualmente, tá? Por que eu acho que rolou assim essa demora, sabe? Era muita briga. Era muitos desentendimentos entre eles, gente. Nossa, mas era uma confusão, mas que graças a Deus deu certo e eles acabaram tendo lá a herança dividida entre eles. Quem usou, usou, quem não usou. Quem soube usar, né? Usou bem, quem não soube, babou, mas acabou a herança. Mas é isso, então, para falar de herança, quando a gente olha para as coisas que Deus tem para nós como herdeiras, vamos colocar assim, você não sabe, você é herdeira de Cristo. Entenda que não vai acontecer essa brigaiada. Na verdade, não precisa acontecer. Eu não preciso brigar com você, que é minha irmã, para receber algo que Deus já disse que vai me entregar. Talvez a sua chamada seja parecida com a minha, mas nunca vai ser igual, nunca vai se igualar. Vocês percebem? Ou a minha, eu não preciso ficar entrando em disputa com você, porque talvez aquilo que Deus tem para mim, ele é parecido com aquilo que Deus já entregou para você, mas ele não é igual. Né? Porque a gente percebe com base nesse comecinho aqui que o Senhor nos ensina que não tem promessa igual, não tem promessa do mesmo nível. A partindo lá do primeiro capítulo de que somos únicas e exclusivas, isso tem que ser fixo na nossa mente todos os dias. Vamos entrar aqui a partir desse tema que fala de um convite real. Eu não vou me estender muito nele porque é uma
ela leva a gente a ter uma exemplificação ali de como seria se o Senhor chegasse na nossa porta e nos entregasse um convite, nos mostrando quão importante de fato nós somos para Ele, para tudo aquilo que Ele está fazendo, né? Não só nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas, na igreja, na empresa onde você trabalha. Esse convite, ele ministrou o meu coração da seguinte maneira: eu estou inserida nesse contexto e a minha participação, ela é muito importante. Ela é muito importante. Para quem, Polly? Para Deus, meu bem. Para Deus, Ele me quer, Ele me deseja, você entende? Então, a sua autoestima em relação ao teu relacionamento com Deus e aquilo que Ele te confia, as coisas que Ele confia para você fazer, tem que ser nesse nível, sabe? É importante para Ele, sabe? Talvez as pessoas vai ver você exercendo alguma função no trabalho, na igreja, dentro da sua casa, do jeito que você decide as suas coisas, e a pessoa vai falar assim: nossa, mas ela fazendo isso, para que isso e tal? Meu bem, o autor de todas as coisas te escolheu e te deu um crédito que ninguém mais vai te dar, você entende? Então esse convite real, ele é para mim, para você, e a gente precisa entrar para essa realeza, entender que nós somos parte da realeza. Realezas com muitos S's. Agora vamos lá. Deixa eu até arrumar o cabelo aqui. O que eu gostaria de ter? Sobras ou um legado? Já tenho essa perguntinha aqui que eu vou até destacar ela aqui, ó. Sobras? Será que realmente a gente tem que viver de sobras? Será que realmente a gente tem que viver na sombra de alguém, da chamada de uma pessoa? Pegar carona no testemunho de alguém? Isso seria sobras? O que é sobra? O que dentro do seu entendimento, ligado à sua vida, aí seria uma sobra, se você aceitasse, se você se dispusesse a participar disso? Gente, eu sou chata. Eu não gosto de sobra, não. Eu não gosto nem de sobra de prato, quando tem aqui meus filhos vêm, mãe, come essa parte aqui. Não gosto. Não gosto, gente. Eu não quero sobras, não. Então, aqui no comecinho desse tema, a autora já fala que ela vai nos levar a conhecer um pouco mais, a visitar, né? Revisitar. Ela coloca aqui a história de uma família, que é a história de Abraão e Sarai. E ela fala que Deus, ele usa a história dessas pessoas para nos ensinar. Então, eu vou separar alguns pontos aqui, porque vocês sabem que eu acabo riscando e destacando a página toda, mas eu vou separar só alguns pontos para a gente pensar, refletir e estudar um pouquinho sobre isso, ok? Algo muito legal que a autora nos convida a fazer aqui é para a gente tentar se colocar, né, no lugar dessas pessoas e dentro dessas situações que a gente acaba conhecendo da Bíblia. E aí ela até nos ensina algo, porque às vezes eu já tive contato com pessoas que ela não consegue criar um cenário, porque ela identifica que ela vai estar acrescentando a Bíblia ou tirando a Bíblia. E isso não se faz, óbvio, não se faz. Mas aqui a autora, ela fala: eu costumo fazer isso, né? E ela não tem o interesse de acrescentar nada na Bíblia. Mas isso é que ela encontrou uma forma para estar meditando e permitir que os textos bíblicos ganhem vida, ou seja, ela cria um cenário também. Então, nós podemos fazer isso, eu tenho o costume de fazer isso, porque me ajuda no entendimento. Então, já fica aí mais uma dica para você, para coisar aí no seu estudo, entendeu? Então, aqui no finalzinho da 59, ela fala: primeiro quero que você conheça Abraão e Sarai, né? E aí ela pede pra gente criar um cenário de um homem fiel, imperfeito, idoso e temente a Deus, e Sarai como uma mulher maravilhosamente linda, da mesma forma fiel, porém imperfeita, idosa e temente a Deus. Você percebe que eles têm atributos e virtudes que colaboram para a chamada deles, né? Eles são tementes, eles são fiéis
né? Então Deus, eu acredito que ele procura isso em nós, sabe? Ele procura as nossas virtudes, ele procura dentro de nós esses atributos, e isso faz com que essas coisas acabam nos diferenciando de outras pessoas e nos posicionando dentro da nossa chamada. Eu acho isso muito interessante. O que você acha? Se isso é algo que te intriga também ou que te gera um despertar, faz uma anotação aí agora também para depois a gente conversar mais à frente. Bom, aqui é bem interessante essa parte que fala assim, diante do convite de Deus, essas duas pessoas foram corajosas o suficiente para deixar para trás tudo o que conheciam. Para viver o novo, você vai ter que fazer alguma renúncia. Para viver o novo, você vai ter que deixar coisas e pessoas para trás. Talvez você escuta muito falar de novo, você vê muitas pessoas entrando no novo, vivendo esse novo, e você para e pensa e em algumas situações até se sinta assim, mas esse novo não existe para mim? Ele existe sim, é para todas nós. Porém, para você viver o novo, você tem que ter isso. Como esse exemplo, vamos pegar aqui Sarai e Abraão, né? Você conhece a história? Sai da sua tenda, né? Vai que eu vou te mostrar o lugar, sabe? Aquela conversa de põe o pé, acho que eu até falei isso no primeiro vídeo, põe o pé que Deus vai pôr o chão. É isso, se você quer viver o novo, você tem que estar disposta a isso. Já parou pra pensar e faz uma reflexão aí, poxa, quantos projetos você já teve em mãos, quantas ideias Deus já te entregou, quantos novo? Porque tem gente, vou ter que falar isso, tem gente que faz associação com o novo com a palavra que ela escuta no culto. E também não tô falando, tirando a credibilidade disso não, mas o novo que Deus tem pra você é só dentro da igreja, só para aquilo que você vai viver dentro da igreja? Uma pessoa que quer muito ser líder, que quer alcançar algum cargo dentro da igreja, ela sempre vai associar o novo com isso, com uma unção. Ela sempre vai esperar que na Santa Sé vai ter uma unção e o nome dela vai ser chamado. Isso pode te frustrar. O novo, ele é muito mais profundo, sabe? E o novo muitas vezes envolve você ter que deixar coisas e pessoas. Você tá disposta para isso? Para viver esse novo? Abraão e Sara, você conhece a história. Eles tiveram que deixar um lugar, deixar pessoas, porque eu não me recordo, mas se eu estiver enganada, me perdoe, já me antecipo. Mas assim, eu não me recordo de que especificamente todos o seguiram, né? Será que todos que estavam ali seguiram? Será que a sua chamada vai caber todo mundo que te cerca hoje? Ai, Deus tá me chamando para fazer tal coisa, Deus tá me chamando para ir para uma cidade, para ir para um novo trabalho, para ter essa nova experiência. Será que todo mundo que tá ao seu redor vai caber nesse novo? Anota se você tem alguma coisa para falar disso, mulher. E aí, olha aqui o que a autora fala. Juntos, eles embarcaram em uma aventura e estavam buscando o que nunca viram. Não adianta eu e você querer que o que Deus tem como novo para nossa vida, a gente vai ser totalmente assim, nossa, então eu já sei, vai ser cor de rosa, vai ser nesse lugar tal, vai ser com as pessoas X e vai ter o valor Y. Muitas vezes não. Pode ser que Deus não vai te entregar tudo aí na primeira revelação não, viu, meu bem? Vamos continuar. Aí ela faz um resuminho aqui pra gente, então bora ler esse resumo, tá? Tô na página 60. Eles tiveram muitos altos e baixos durante o período em que ficaram no deserto. Eis um resumo, eles enfrentaram os desafios que apareceram quando Deus os abençoou. Então, o que isso nos ensina? Deus vai nos abençoar, porém vai ter desafios, né?
E se nesse ponto agora você estiver ouvindo essa mensagem, pensando em alguém, nossa, esse trecho do livro serve para outra pessoa, serve para aquilo que ela tá vivendo, descarta isso da sua vida, para de se anular, sabe? Isso aqui é para eu e para você que estamos lendo o livro, que estamos dentro desse propósito de leitura, sabe? Então não pense em ninguém, pense em você, Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com aquilo que o Senhor tem para mim, com as promessas? Quais são as promessas que eu ainda não alcancei ou que eu deixei para trás, deixei de realizar por conta de pessoas, de coisas, de situações? Sabe, não deixa passar assim como uma simples leitura, não, para um pouquinho, dá um pausa aí no vídeo e faz uma oração, peça para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ministra meu coração nessa hora, me mostrando o que de fato essa mensagem tem a ver com a minha vida, tem a ver com o que o Senhor tem para mim. E ela dá aqui um resumo dividido em, deixa eu ver quantas partes, em 3 partes, até que a gente consiga entrar para o próximo tema, né? Esse resumo ela coloca como eles estavam sempre dispostos, e aí você pode ler aí no seu livro, que ela traz uma explicação sobre isso, né? E depois eles se mantiveram afastados de conflitos. Sabe quando você tá num período de transição na sua vida e Satanás começa a assanhar pessoas para vir para perto de você, para te... se mantenha afastada dos conflitos. Se mantenha afastada dos conflitos. Essa pessoa eu sei que não vai dar muito bom tá ali, não. Eu tô num período de transição, eu não quero ter a minha promessa negociada. Por que é negociada, Polly? Porque às vezes, quando você tá sob pressão, o que você vai? Você vai e entrega. Ai, não vou fazer mais isso. Ai, eu não vou conseguir. Ai, eu vou desistir porque não vai dar certo. Tá negociando aquilo que Deus falou que é pra você. Então se afasta dos conflitos. 3. Eles entregaram como um ato de fé. Sabe, coloca como fé, Senhor, eu não tenho condição, eu tô dando esse passo de fé porque eu creio na sua palavra, eu creio na sua promessa, vai à minha frente, não deixa eu ser envergonhada e não deixa eu envergonhar o teu santo nome. É o que o Senhor determinar para mim, viva, tenha no coração, tenha à disposição, na verdade, de viver aquilo que Deus está te chamando para ser com um novo, para viver com Ele. Não queira viver sozinha. Às vezes você já se frustrou tanto, até dentro da igreja, até em outros trabalhos, sabe? E aí você fala, essa área, na área amorosa, sabe? Não, essa área pra mim já deu e eu vou tentar, mas assim, sabe quando você vai tentar uma coisa, mas você já vai com o pé assim, sabe? Já vai toda desconfiada e na primeira coisa que der errado, eu saio fora, sabe? Eu abandono. Joga fora esse senso de abandono. Tira isso da sua vida. Sabe? A gente, não sei qual idade você tá, não sei como que tá a sua vida, mas assim, tenha na sua mente, eu não posso mais dar errado, agora tem que dar certo. Vou trazer pra mim, são 40 anos tentando, tem que dar certo agora. Agora tem que dar certo, sabe? E trabalha isso na sua mente. Da página 62 e 63 fala sobre uma aliança eterna, então é muito importante você ler, que conta um pouquinho aí da trajetória de Sarai e de Abraão, de quando Deus muda o nome deles, né, de tudo que Deus faz nesse período. E também conta um pouquinho da ansiedade de Sarai em relação a receber a promessa, o que acontece. Essa parte você sabe, né? Que aí Abraão se deita com a concubina, tem um filho, um outro filho, e tem todo um conflito por conta desse filho. E eu quero falar com vocês a respeito da página 64, que ali no finalzinho, que fala assim: quantas vezes Deus nos diz que irá fazer algo novo e milagroso e nos enchemos de descrença? Porque achamos que estamos velha, que estamos ultrapassados, que estamos atrasados. Eu tenho feito essa oração na minha vida, eu não estou atrasada. Não deixa não deixa Satanás te convencer de que você está atrasada na sua vida. Sabe? Não aceite isso, você não está atrasada. Sabe, existem tempo para todas as coisas. Então, eu tenho feito essa oração
na minha vida em relação a algumas questões da minha vida pessoal. E Deus tem realizado. Um dia eu compartilho com vocês, tá bom? Mas então, continuando aqui a leitura, ele diz que está prestes a expandir nossa vida. E nós dizemos que ele não precisa se preocupar tanto, que apenas abençoe o que eu já tenho. Deus, é tão interessante esse trecho, porque ela fala assim, quando Deus ele te vê e quando ele pensa em te expandir, em fazer com que você cresça, que você prospere, não é só por você, é porque Deus ele olha muito além, ele olha através de gerações. Ele olha para o legado, para as vidas que você vai alcançar. Então não fique eu e você pensando, ai, Deus quer me prosperar nessa área só para isso. Não. Ele não tá olhando só para mim. Ele não tá olhando só para mim, posso ir mais além? Ele não tá olhando só para mim e para os meus filhos. Ele tá olhando para mim, para os meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, pelos filhos dos filhos dos filhos. Já me enrolei toda. É além, é muito além. Então, eu e você não temos que desejar ter esse direito, sabe? De colocar Deus numa caixinha e dizer a Ele a quanto que nós precisamos. Quando Ele quer derramar na sua vida, receba em nome de Jesus. Se abra para o novo. Viva o novo. Não fique só no contexto de que, recebi essa palavra aqui do Senhor no culto. Nossa, o novo tá chegando. Aí a gente canta louvores de eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. E quando é na segunda-feira, você, é isso mesmo que eu tenho. Eu sou assim, é isso que eu vou viver, é só isso que eu tenho que fazer. Aí vem uma possibilidade, uma oportunidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não posso, porque eu tenho que fazer isso, porque eu já tenho. Aí a pessoa coloca um peso, porque ela fala, não, é meu compromisso isso. Eu preciso fazer isso, só que depois esse peso que ela coloca naquilo que ela intitula como um compromisso e que não é, Satanás acaba usando para roubar ela. Então vigia. Vigia para que você não chegue a um ponto de que você vai olhar para as questões e você vai falar assim, poxa, acho que Deus, né, não tem isso para mim. A área da qual você mais buscar é a área que mais você vai ser desenvolvida. Então, se você busca só a área financeira, você vai ser muito bem desenvolvido. Se você busca só na área emocional, você vai ser muito bem desenvolvida. Se você busca só o espiritual, você vai ser muito bem desenvolvida. Deus, ele não fica devendo nada pra ninguém. E aquilo que você pedir, ele vai te entregar. Mas aquilo que você não pedir, você não vai ter. A aliança viria através de Isaac, aquele que ainda viria. Aquele sobre quem Abraão riu. Não sobre aquele que foi concebido na carne. Sou grandemente encorajada como humanidade de Abraão. Sou grandemente encorajada com a humanidade de Abraão. Ela nos ensina uma lição. Deus, em sua misericórdia, irá até abençoar o que construímos com a nossa força. Mas sua aliança eterna é estabelecida além da esfera da provisão humana. Muito louco isso, né? Sabe por quê, meninas? Quando a gente passa um tempo e a gente começa a pensar a respeito, nossa, eu não tenho isso ainda, eu não tenho aquilo, tá me faltando. As faltas começam, sabe, ganhar força, ganhar número, peso. E aí você começa a falar assim, eu preciso fazer. E é a hora que Satanás pode nos roubar para que a gente venha fazer pela nossa própria força. Para que a gente venha entrar dentro de uma rivalidade, venha querer conquistar coisas que muitas vezes não estão no tempo, que outras vezes não são para nós. Então, eu sempre costumo falar isso. E nas minhas orações eu peço para o Senhor, não me deixa ser uma mulher sugestiva. Sabe, não quero ser sugestiva àquilo que outras pessoas estão vivendo, aquilo que outras pessoas estão testemunhando. Eu preciso ter o meu, eu preciso ser exclusiva. Isso não é ruim, você pensar sobre a sua vida. Você ser diferente, você ser exclusiva, você ser única. Você só não precisa querer se sobressair a ninguém, porque não precisa, você está dentro da realeza, né? Você já está inserida no contexto. Mas
a gente tomar esse cuidado, sabe? Para que a gente pegar isso aqui, ó, né? Muito demais essa frase. Deus, em sua misericórdia, irá até abençoar o que eu e você podemos construir com a nossa força, na força do nosso braço, ou porque a gente acha que já tá passando o tempo e eu preciso alcançar, então eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Deus, ele pode até pela misericórdia dele abençoar isso. Mas a aliança eterna, ela é estabelecida além da esfera da provisão humana. Então isso tem que nos ministrar, isso tem que nos ensinar. E esse título, o novo nome é igual um novo destino. Quando Deus, ele decide mudar algo na sua vida, quando ele decide propagar algo novo na sua vida e através da sua vida, porque nós já lemos aqui que ele olha para gerações, ele olha partindo de você, né? A partir de você. Não entre em conflito, sabe? Seja cautelosa nesse tema aqui, nesse título. Eles falam, né, que Sarai não acreditava de fato que as promessas do Senhor alcançaria a vida dela por conta de toda a situação que ela vivia, de tudo que ela estava inserida. E eu posso até levar para o lado de crenças limitantes, né, dentro desse contexto, porque a gente tem essa limitação de determinar, sabe, o que é cabível para nós, o que é bom para esse momento. Sutilmente, involuntariamente, a gente acaba fazendo isso. Se Deus virar para você, que nem você vê que a construção desse capítulo, o começo é você tendo que criar um cenário onde Deus te entrega um convite para você ir para uma festa ali dentro da realeza, onde vocês entendem que é diferente mesmo o que Deus quer fazer. Então, se Deus, vamos supor, Deus virar para você e falar assim, olha, eu tenho uma unção de prosperidade na sua vida, eu creio que você vai prosperar em várias áreas da sua vida. E a prosperidade aqui eu não estou colocando como financeiro, mas assim, riquezas, quero dizer, mas assim, você vai ser próspera emocionalmente, fisicamente, você vai ser próspera mentalmente, financeiramente também, profissionalmente. Eu vou te dar uma casa, você vai sair do aluguel, você vai ter uma casa própria, eu vou te dar um carro melhor, eu vou levar para viajar, e aí você para e começa a olhar para a circunstância. Nossa, mas eu tô com o nome sujo, mas uma casa hoje, o financiamento é muito caro, mas nossa, minha dívida no banco, mas eu nunca vou conseguir. Mas eu ser próspera emocionalmente, eu fico oscilando, amanhã eu já tô com mau humor, e eu saio do culto, eu tô bem, mas no dia seguinte eu já tô mal. A gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa crer na promessa do Senhor, naquilo que Ele está falando a nosso respeito. Agora eu já vou passar aqui para o tema que diz mulher livre versus mulher escrava. Você precisa ler o livro todo para você acompanhar, hein? Eu tô pegando só alguns textos porque tem 13 páginas. Então, olha só nesse parágrafo que diz: Sara era a mulher livre que estimava e honrava a Deus e a seu marido. Já Agar, por outro lado, era uma serva que desprezava sua senhora, que era Sara, e o filho de Agar, que era Ismael, ele seguiu o exemplo da sua mãe. Então, é muito louco isso, e é outro ponto que como mãe a gente precisa aprender. O que eu tô passando pro meu filho como exemplo? Sabe, tô ensinando ele a ser uma pessoa que zomba da dificuldade de outras pessoas, da fraqueza de outras pessoas, que despreza outras pessoas. A gente precisa entender que nós somos exemplos por onde nós passamos. A gente tem um poder de influência, você concorda comigo? Ah, isso é influente quem tá na internet. Não é não, meu bem. Você é um poder, você é um ponto de influência, sim. E você saiba que você também é influenciada, tá? Então, na mesma medida que eu sou influenciada, eu também consigo influenciar. E a gente pode escolher se a gente faz isso de uma forma positiva ou negativa e se eu recebo também de uma forma positiva ou negativa. Amém? Então, Ismael estava trilhando o mesmo caminho. Ele zombava de Isaac. Ele era intrigueiro,
sabe? Era uma pessoa que era difícil para ter relacionamento, talvez era difícil até para ter amizade, porque a pessoa era, sabe essas pessoas piadistas? Que tudo faz uma piada, dá desgraça dos outros. A gente precisa vigiar, né? A gente brinca muito. Eu sei porque eu sou assim também, mas a gente precisa... Isso que eu ainda sou mais séria, né? Sou mais contida, né? Mas eu sei que a gente precisa sempre vigiar, né? O filho da mulher escrava foi proibido de compartilhar da sua herança. Ele perdeu seu pai e tudo que conhecia como família. Ambas, a livre e a escrava, tinham o mesmo marido. Ambas tinham os filhos. Ainda assim, o relacionamento delas com Abraão era muito diferente. Agar representava a carne e sua escravidão. Sara representava a liberdade e a promessa. Que legal, né? Muito linda essa parte. Agora, para finalizar, vamos dar um mergulho nesse tema aqui que diz: pare de se esconder. Vamos entender e mergulhar a respeito desse tema. Vou ler corrido, tá bom? Se prepara aí. Se Deus colocou um anseio dentro de você, então Ele lhe dará a força para sustentá-lo e realizá-lo. E eu quero chorar. Ai, meu Deus do céu. Essa força vem quando Deus visita a sua vida com uma promessa. Talvez essas páginas sejam como as visitas de Sara. Talvez essas palavras vieram para lembrar-lhe de quem você é. A verdade é que não há substituto para ouvir Deus falando diretamente com você. Você precisa entrar em conversas com Deus que tenham a ver com o seu destino. Todos nós precisamos daquilo que você carrega dentro de si. Não é tempo para as mulheres se esconderem. É tempo de corrermos quando o nosso nome for mencionado, gritando: estou aqui, quero ouvir. Se você quer viver uma vida inigualável e sem rivais, precisa parar de se esconder e de ser parte e ser parte da conversa. Gente, isso é muito pra mim. Muita coisa pode acontecer em um ano. Foi um ano como nenhum outro para Sara. O que não é uma surpresa quando você tem um ano agendado com as visitas de Deus. Vamos criar uma agenda para que o Senhor venha nos visitar? Você já parou para pensar que este ano pode ser assim para você? Ele pode começar à sombra, com um riso ou uma mentira, e terminar com você abraçando uma promessa. Você deve estar pensando: espere um minuto, eu não estou mentindo. Você está mentindo se estiver dizendo qualquer uma das coisas a seguir. É muito tarde. Sou muito jovem. Sou muito velha. Não sou qualificada. Eu cometi muitos erros. Eu estou bem. Tá tudo bem. Não preciso de um sonho. Se você tiver coisas semelhantes a essas, pode estar dentro dessa classificação de mentira. E você precisa receber essa visitação do Senhor. Por isso que eu tô te falando. Não seja convencida que você está atrasada, porque você não está. Ou que você está inadequada. Eu estou aqui, mas eu tenho um sentimento de inadequação. Eu não me sinto pertencente. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Peça uma visitação pro Senhor. Faça uma agenda. Não minta dizendo que você não anseia por mais. Não negue seus sonhos. Quando você faz isso, primeiro existe uma risada e depois uma mentira, enquanto a porta do seu coração se fecha. Escancare seu coração e abrace todas as maravilhas miraculosas.
para as quais foi convidada. Em vez de zombar do convite para vivermos uma vida que é ao mesmo tempo miraculosa e divina, vamos rir da maravilha absurda de tudo isso. Somos como Cinderela. E este mundo pode ser comparado às nossas malvadas meias-irmãs. Por quanto tempo continuaremos chorando diante da lareira cheia de cinza? Nem tem lareira, né, gente? Cheia de cinzas. De ontem, enquanto o príncipe está à nossa porta, o nosso Senhor, né? Você tem tudo o que precisa para viver a vida que apenas Ele poderia sonhar para você. Por que você está satisfeita em deixar outra pessoa ou até seu passado responder por você? Então, do que você está se escondendo? Qual é o sonho do qual você está zombando? Qual é a esperança? Você conhece aquela risada nervosa que está presa em sua garganta, na tentativa de cobrir o que agora é muito doloroso para ser levado a sério? Escute. Você não é nem qualificada nem desqualificada. Você está dentro dessa promessa por causa de Cristo. Ou quem sabe sua vida não seja mais um lugar de dor. A dor se foi e agora tudo está dormente. Tô vendo aqui se não vai acabar o tempo. Essa é a única área que a faz chorar quando Deus a toca. Muitas mulheres, como Sara, estão vazias, então riem na tentativa de zombar a esperança. Gente, é muito sério isso. Isso tem que falar com você. Pelo amor de Deus, essa é a hora que você vai dar um pause e você vai anotar alguma coisa pra gente falar sobre isso lá no grupo. A gente precisa falar sobre esse assunto. Não é profundo isso? Você é uma filha que foi sequestrada, mas foi resgatada. Uma das coisas mais gloriosas e corajosas que você irá fazer é viver na plenitude de tudo o que a morte de Jesus conquistou para você. Você encontrará tudo o que é seu ao ler a palavra de Deus como se fosse uma carta pessoal, em vez de um relato histórico. Então você usará sua voz para afirmar a palavra em seu coração. Tem um tempinho ainda. Não importa a sua aparência ou como se sente, você é e tem tudo o que a palavra de Deus diz sobre você. Meninas, eu tô com um pouquinho tempo aqui, mas meditem nesse... Se você não conseguir ler todo o capítulo, você precisa ler esse capítulo. Pare de se esconder. Capítulo não, né? Esse tema. Pare de se esconder e meditar nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele coloque luz na sua mente, nos seus dias. E que você seja muito abençoada nesse seu estudo e que Deus, Ele te conduza, te encha de coragem para que você viva o novo dEle de fato. Seja qual for a área da sua vida, mas eu profetizo que seja em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Só que não se esqueça, você terá que fazer renúncias. E Deus pode sim te convidar a deixar situações, pessoas e lugares para trás, para que você siga nesse novo. Então, viva esse terceiro capítulo como um capítulo profundo e intenso na sua vida, na sua realidade. Amém? Que Deus te abençoe. Na última página tem 7 perguntas, né? Que são perguntas para debate. Se você quiser responder, compartilhar sua resposta lá no grupo do WhatsApp, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Tô sentindo falta disso, da gente falar sobre o capítulo, né? Acho que tem muito a ver com o Clube do Livro, não só a gente ler, não só ter um livro, mas a gente compartilhar aquilo que falou ao nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro do clube.